Bom dia, turma, tudo bem? A nossa atividade de hoje é no livro didático, nesta página. Um texto que você já conhece, que você já fez uma atividade sobre ele no seu caderno ou em folhinha. O texto que você vai ler é um texto de artimanha. A professora já explicou que os textos de artimanha, sempre o personagem principal, ele sempre leva vantagem em tudo. Um modelo de texto de artimanha em um desenho animado que você assiste é o Pica-Pau. O Pica-Pau sempre leva vantagem em tudo, tá sempre se dando bem. Assim é os textos de artimanha, o principal personagem tá sempre se dando bem. O texto de hoje é a Sopa de Pedra. Esse texto você já conhece. Se encontra aqui, ó, na página 65. O título é Sopa de Pedra. Pedro Malazarte era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarante que morava num sítio para os lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro. A velha é unha de fome, não dá comida nem pros cachorros, que guarda a casa dela, dizia um. Quando chega alguém pro almoço, ela conta os grãos de feijão para pôr no prato. Verdade! Quem me contou foi o Chico, charreteiro, que não mente, afirmava o outro. Eita velha pão duro, comentava o terceiro. Dali não sai nada, ela não dá nem bom dia. Pedro Malazarte ouvindo e matutando o que ele podia fazer. Daí a pouco entrou na conversa. Quer apostar que para mim ela dá uma porção de coisas e de boa vontade? Tu tá doido, disseram todos. Aquela velha avarante não dá nem risada. Pois aposto que para mim ela vai dar, insistiu Pedro. Quanto vocês apostam? A turma apostou alto, na certeza de ganhar, mas o Pedro Malazarte, muito marteiro, já tinha um plano na cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, amarrou a trouxa e se mandou para a casa da velha. Era meio longe, mas para ganhar a aposta, Malazarte não tinha preguiça. Pedro foi chegando, foi arranjando ali, bem perto da porteira do sítio da velha. Esperou um tempo para ser notado. Quando viu que a velha já tinha reparado nele, armou um fogãozinho, botou a panela em cima, cheia de água, e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando água. A velha lá de casa só espiando e a panela formigando. E Pedro atiçando fogo. Não demorou muito, a velha não aguentou a curiosidade e veio dar uma espiada. Passou perto, olhou, assuntou e foi embora. Pedro firme atiçando fogo. No dia seguinte, panela no fogo fervendo, água saltando fumaça e Pedro atiçando fogo. A velha olhando de longe, lá de dentro de casa. Até que não conseguiu mais se segurar de curiosidade. Saiu e veio negaceando, olhar de perto. O Pedro pensou, é hoje que eu pego ela. Contou umas pedras no chão, lavou bem e jogou dentro da panela e ficou atiçando fogo para ferver mais depressa. A velha não se conteve. Oi, moço,
Tá cozinhando pedra? Ora, pois sim, senhora, dona, respondeu Pedro. Vou fazer uma sopa. Sopa de pedra? Perguntou a velha com uma careta. Essa não, seu moço. Onde já se viu isso? Pois garanto que dá uma sopa pra lá de boa. Demora muito para cozinhar? Perguntou a velha. Demora muito para cozinhar? Perguntou a velha, ainda duvidando. Demora um bocado. E dá para comer? Claro, dona. Então eu ia perder tempo à toa? A velha olhava as pedras, olhava para o Pedro e ele atiçando o fogo e a panela fervendo, a velha meio incrédula, meio acreditando. É gostosa a sopa? Perguntou ela depois de um tempo. E respondeu Malazarte. Mas fica mais gostosa se a gente puser uns temperinhos. Por isso não, disse a velha. Vou buscar. Foi e trouxe cebola, cheiro verde, sal com alho, tomate e tomate a senhora não tem? Perguntou Pedro. A velha foi buscar e voltou com 3 bem maduros. Pedro botou tudo dentro da panela, juntou com as pedras, atiçou o fogo. Vai ficar bem gostosa, disse ele. Mas se a gente tivesse um courinho de porco... Pois eu tenho lá em casa, disse a velha, e foi buscar. Couro na panela, lenha no fogo, a velha sentada espiando. Daí a pouco ela perguntou: não precisa pôr mais nada? Até que ficasse muito suculenta. Não precisa pôr mais nada. Até que ficava mais suculenta se a gente pusesse umas batatas, um pouco de macarrão. A velha já estava com vontade de tomar sopa e perguntou: quando ficar pronta, posso provar um pouco? Claro, dona. Aí ela foi e trouxe o macarrão e as batatas. O Malazarte atiçou o fogo para o macarrão cozinhar depressa. Daí a pouco a velha já estava com água na boca. A sopa tá cheirando gostosa. Será que as pedras já amoleceram? Em vez de responder, Pedro perguntou: a senhora não tem uma linguicinha defumada? Lá fica tão bom. Lá foi a velha de novo buscar a linguiça. Cozinha que cozinha, sopa que ficou pronta. Malazarte então pediu 2 pratos e 2 talheres à velha. Pedro encheu os pratos, deu um para ela, separou as pedras, jogou no mato. Tá doido? Ué, moço, não vai comer as pedras? Tá doido? Respondeu Malazarte. Eu lá tenho dente de ferro para comer pedra? E tratou de se mandar o mais depressa que pôde. Foi correndo para a venda cobrar o dinheiro da aposta. Quem é o personagem principal? O Malazarte. O Malazarte ganhou a aposta, porque ele teve estratégias. Então, Pedro Malazarte ganhou a aposta. Depois que você novamente ler essa leitura aí na sua casa, você vai pegar a atividade de número 2 e copiar no seu caderno. Ao final da leitura, discuta com seus colegas e em parceria com seu professor as questões abaixo. Não deixe de registrar as respostas das questões. Então, no seu caderno, você vai copiar a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Responder. A primeira pergunta é: como Pedro venceu a aposta? Como foi que o Pedro venceu a aposta? Enganando a velha com a sopa de pedra. Qual foi o plano dele? Fazer uma sopa de pedra. Esse foi o plano dele. Ele faria uma sopa de pedra e enganava a velha, ia pedindo as coisas e ela ia trazendo. Por que Pedro engana a velha?
porque a velha era muito ruim e ele apostou com os amigos na venda, né, lá no boteco. E aí, por esse motivo, ele engana a velha. O que vocês imaginaram que seria sopa de pedra? Foi assim? Era assim que vocês imaginavam? Então, copia aí no seu caderno e responde, tudo bem? Por hoje é só. Um beijo para vocês, mas também tem a aula de matemática que a professora vai explicar depois rapidinho.